Ó, o inverno começa nesta sexta-feira, às 11h42 da noite, também conhecida como 23h42, sabia? Para entender o que esperar para a nova estação, considerada a mais fria do ano, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, com muita alegria, eu gosto de recebê-lo aqui, né? O professor de climatologia do campus, governador Valadares do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Fúvio Cupolilio, o nome dele. Sempre que eu vou chamar o nome do professor, o senhor pode errar meu nome de vez em quando também, que eu já errei umas 3 vezes. Fúvio Cupolilio, que a idade vai chegando. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Eu gosto de ouvi-lo sobre o clima. O inverno chegou, hein? Ou vai chegar? Na realidade, ele chegou há uma semana atrás. É verdade. Com a entrada de uma frente fria, que aconteceu agora na semana passada, no início da semana. E uma frente fria forte, intensa, que acarretou inclusive em neve no sul do Brasil, geada no sul de Minas, e atrás de uma frente fria sempre vem uma massa de ar polar que joga a temperatura lá para baixo. E aí nós tivemos algumas novidades aqui em Valadares em termos de temperatura mínima do dia, que sempre ocorre entre 4 e 7 horas da manhã. E o curioso é que a governador Valadares tem essa fama, de fato é realmente um lugar muito quente, uma cidade muito quente, e como essa chegada do inverno pode afetar a rotina dos valadarenses? Sem dúvida, afeta primeiro porque o valadarense não está acostumado com temperaturas muito baixas, né? E muda totalmente o comportamento das pessoas e a vida da cidade, né? O que eu vi de gente reclamando, falando, poxa, tem jeito isso não tem jeito de melhorar isso não. O mundo está acabando. Eu não estou acostumado com isso, né? Então, mas foi uma coisa assim bem excepcional, muito intensa da frente fria, que acarretou nessa queda brusca de temperatura. E qual é a previsão de temperatura durante o inverno de 2025, né? Assim, alguma diferença em relação a 24, por exemplo? A gente pode imaginar isso? Sim, a impressão que nos dá é que as frentes estão surgindo de forma mais intensa. Não existe El Niño, não existe Laninha para influenciar, é um ano normal em termos de temperatura do Oceano Pacífico, mas acredita-se que o mistério está todo lá no sul do continente, na região do Oceano Glacial Antártico, perto da Antártida, onde nascem essas massas de ar, e o oceano está relativamente frio este ano. Uhum. Então as frentes são mais intensas. Então a previsão assim é de, a gente fala frente fria, nem sei se é correto falar esse termo, sim, né? Ela pode chegar aqui para a gente? Isso pode esfriar mais do que está aí, professor? Sim, pode. Pode porque nós estamos no mês de junho, né? E julho e agosto são os meses mais frios historicamente. Então há a possibilidade de você ter frentes mais intensas com temperatura, acarretando em temperaturas mais baixas. A gente está vendo alguns gráficos, só fica à vontade, professor. Se o senhor quiser ir mostrando. Isso aqui, na realidade, é o seguinte, o Instituto Federal, ele pega a previsão climática do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, e faz a interpretação e divulga para toda a sociedade. Aqui, no caso, é a previsão de temperatura do mês de junho, que foi feita no final do mês passado. Uhum. Né? E ali a anomalia de temperatura. O que é anomalia de temperatura? É aquilo que está acima ou abaixo da média. Então a previsão aqui, no caso, está mostrando que essa região onde está Valadares, por exemplo, até Aimorés, calcula-se uma temperatura de 20 a 22 graus, temperatura média. Olha. Tá? Enquanto o restante da bacia, a região de Patinga, por exemplo, você tem uma temperatura em termos de 17 a 20 graus e mais ao sul da bacia, aqui na região de Manhuaçu, Viçosa e também aqui na região do noroeste, no Cerro, uma temperatura mais baixa em termos de 15 a 17 graus. Então essa foi a previsão climática para o mês de junho. Não, e referente à bacia do Rio Doce, porque nós temos outras, né? Sim, vai vir. Ok. Vai vir. Aí a anomalia de temperatura está mostrando o seguinte, de a cor amarela até a vermelha é tudo que está acima da média, portanto, nenhuma temperatura do mês de junho de anomalia
foi abaixo da média. Todo está sendo acima da média, né? A nossa região aqui de Aimorés, Esplendor, Galileia, está dando uma diferença de 0,2 a 0,4 graus acima da média. Já aqui em Valadares, por exemplo, 0,4 a 0,6. E essa região do sul da bacia, a região do Cerro, que é mais fria, está dando uma anomalia maior de 0,6 a 1 grau acima da média. Perfeito? Passa, por favor, vamos para outra bacia. Mucuri. Isso. Né? Na bacia do Mucuri está mostrando aqui, ó, a previsão de temperatura foi prevista no início do mês, para o mês de junho. Essa região de Serra dos Aimorés está me dando aqui de 20 a 27,5 graus, desculpa, de 22,5 a 25 graus, e o restante da bacia de 20 a 22,5 graus previsto, temperatura média. A anomalia está mostrando que aqui na região de Serra dos Aimorés e Carlos Chagas, o esperado está dentro da média. Cor cinza quer dizer dentro da média, não está acima nem abaixo. E o restante da bacia acima da média de 0,2 a 0,4. Próximo, vamos para a bacia do Jequitinhonha. Essa também é interessante. Pronto. Aí a do Jequitinhonha está mostrando que a temperatura prevista é de 20 a 22,5 na maior parte da bacia, região aqui de Araçuaí, Salinas, Almenara, e já na região, por exemplo, de Itamarandiba, Capelinha e mais aqui ao norte de Pedra Azul, está me dando de 17,5 a 20 graus, e a região de Diamantina, que é a região serrana, está me dando de 12,5 a 15 graus. A anomalia de temperatura está mostrando que nessa região aqui de Turmalina, Carbonita, Araçuaí, está dentro da média. E depois você tem 3 territórios térmicos de 0,2 a 0,4 graus. Rubilita e Grão-Mogol está me dando de 0,4 a 0,6 graus acima da média. E a região de Salinas e a região de Diamantina está me dando de 0,6 a 1 grau acima da média. Próximo. Bom, isso. A previsão do tempo para Araçuaí está mostrando, isso aí vai até terça-feira, essa situação, tá? Em todos os casos. Está me dando uma temperatura variando de 15 a 29 graus, no sábado cai de 13 a 29 graus, lembre-se que a menor é a temperatura mínima que ocorre de 4 às 7 horas da manhã, e a maior é a temperatura máxima que ocorre de 4 às 5, 6 horas da tarde do dia. Tá certo? Próximo. Teófilo Otoni está me dando essa situação 16 a 26 para hoje, para amanhã 14 a 29. Próximo. Aimorés, mesma situação, todos sem chuva. É isso, né? Que eu ia perguntar. Nós estamos na vem estação, chuva, não nós vem estamos chuva. na estação seca. Se tiver chuva, vai ser com a entrada de frente fria que está para acontecer a semana que vem, talvez, mas a gente só pode confirmar isso na segunda-feira. Ah, muito tá bom. certo? Muito... Então aqui, Aimorés de 15 a 29, a temperatura, mínima e máxima. Para amanhã de 13 a 29, também cai um pouquinho. Próximo. Timóteo, mesma situação. Temperatura mínima e máxima aí variando de 15, 17 até 24, 25. Próximo. Não, esse aí os meninos já me informaram aqui. Essa é a última lauda. Tem Valadares. Não, tem Valadares. Vai terminar com GV. Aí é você... a nossa aqui, né? Vai me interessar. Eu quero saber se eu vou ter que tirar minha jaqueta jeans, né? Aí de 17 a 26 graus. Também para amanhã de 15 a 28 graus. Essa é a situação em todas as cidades da bacia do Mucuri, Jequitinhonha e Doce. Próximo. Então, aí ele disse, agora eu não tenho próximo mesmo, parou no Valadares. Ele falou, agradece o professor Fulvio por estar com a gente aqui. É uma pena, porque tem uma informação importante, que domingo passado teve a temperatura mínima do ano, a mais baixa do ano, ocorreu exatamente aqui em Valadares, 11,9 graus, às 6 horas da manhã. E uma coisa importante é que no Ibituruna, ou melhor, na Ibituruna,
nós temos uma diferença de 6 graus a menos por causa da altitude. Eu sempre falo que lá em cima é muito frio, você fica rindo de mim aqui, professor. Na abertura eu falo isso. Então, se deu 11,9, a gente estimou que lá no Ibituruna tenha caído para 5,9 graus de temperatura mínima no mesmo horário, às 6 horas da manhã. Deus nos guarde. Eu sonhando que estava no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu. Obrigado, professor, por estar com a gente aqui. Obrigado É você. muito bom recebê-lo aqui, tá? Volte Muito obrigado. sempre. Deus abençoe com o seu conhecimento aí.